Bem-vindos então, pessoal. Meu nome é Matheus Anon, sou aluno da Medicina de 2018. Preparei então esses módulos do Programa de Iniciação à Docência da disciplina de Diagnóstico por Imagem. São 4 módulos abordando as principais patologias de trauma e vários cenários de trauma e emergência, complementando então a disciplina de Diagnóstico por Imagem. A primeira que a gente vai ver hoje são as emergências do sistema nervoso central. Para que vocês acompanhem ao longo da apresentação, vão ser vários casos. O ideal aqui é que tentem analisar, pausar o vídeo e poder acessar nessa playlist disponível nesse link aqui. Vocês clicam ali e vão poder ter acesso a quase todos os casos que tem nessa apresentação, que são várias imagens juntas. Vocês podem clicar individualmente em cada um desses casos e poder ir descendo e subindo na imagem para que vocês possam analisar com calma cada uma das imagens, né? Porque eu vou falando aqui talvez seja rápido para vocês acompanharem. Então, está tudo disponível nesse link aqui. É só clicar ali e poder ter acesso a essa playlist. Vocês vão ver que a maioria dos casos que a gente vai ver aqui são de tomografias computadorizadas. Então, todos esses casos da playlist, quase todos aqui da apresentação, são de tomografias. Porque geralmente é o método de escolha que a gente usa para iniciar a investigação de um trauma, de uma emergência, num cenário desse. Geralmente a radiografia de crânio é um método obsoleto, quase dá pouca informação em relação ao parênquima, e a ressonância é um método excelente, só que dificilmente é o método de primeira escolha no cenário, principalmente aqui no Brasil. Então, o que eu quero que vocês foquem mais aqui é a tomografia, certo? Para iniciar, eu queria que você revisar um pouco a anatomia, né? Porque neuroanatomia é bom para a gente poder entender melhor toda a neuroradiologia aqui. Então, essa aqui é uma série que eu tenho certinho, vocês vão ver que são comparações aqui. Essa à direita é um corte sagital de uma ressonância magnética. E esse aqui são os níveis dos cortes, mais ou menos. Vocês vão ver que, geralmente, aqui nas tomografias de crânio, elas nunca são exatamente um corte a 90 graus. Eles são meio inclinados, assim, oblíquos. Então, por isso, por exemplo, no mesmo corte, eu consigo ver, por exemplo, o forame magno e, ao mesmo tempo, às vezes, até o globo ocular, só para vocês terem uma noção. Isso varia também conforme o posicionamento do paciente na maca ao longo do exame, mas só para ter uma ideia mais ou menos então. Se a gente olhar aqui então primeiro, essa aqui é um caso primeiro que eu separei aqui para a gente dar uma olhada, é uma tomografia de crânio normal. O que é bom que a gente lembrar aqui primeiro? Vocês podem acompanhar aqui na playlist, descendo também aqui conforme desejarem. Começando aqui em cima então, a gente vê que tem toda a diferenciação aqui, né, do córtex composto pela substância cinzenta, e essa parte mais aqui hipodensa em relação ao córtex, composto então pela substância branca. É bem importante que vocês notem aqui que tem todas essas áreas aqui dos giros cerebrais, né? Não precisa saber o nome de todos os giros aqui, claro, é só para vocês terem uma ideia de quais são os giros e sucos ao redor aqui. Os sucos eles são preenchidos então por líquor. O líquor na tomografia ele vai dar esse aspecto preto aqui, então são várias áreas aqui de líquor. E geralmente a gente consegue ver certinho o córtex adjacente aos ossos do crânio, certo? Então, observem sempre isso para ver se não tem, por exemplo, algum sangue, alguma coisa aqui que está entre o osso e o córtex cerebral. A gente vai descendo então aqui no exame, começa a aparecer então a foice do cérebro, vocês conseguem ver certinho aqui, bem delimitada. Os ventrículos laterais, observem mais ou menos, esse é o tamanho geralmente de um ventrículo lateral normal, né? A gente consegue ver certinho, não é... Em alguns casos que eu vou mostrar ao longo da apresentação, esse sistema ventricular está bem dilatado por obstrução. Eu vou descendo e consigo ver então essa parte aqui dos gânglios da base e do tálamo, que são compostas então por substância cinzenta também, então por isso que elas vão ter na tomografia esse mesmo aspecto do córtex cerebral. Então são áreas mais hiperdensas em relação à substância branca aqui, certo? Vocês vão ver também, é super comum a gente observar aqui nesse caso calcificação na glândula pineal, geralmente adultos acima de uns 40 e poucos anos. A grande maioria vai ter calcificação na pineal, isso é um processo fisiológico, tá? Não é patológico. É bem comum também que a gente observe aqui dentro do sistema ventricular, dos ventrículos laterais, esses aqui são os plexos coroides, né? É também bem comum a gente observar a calcificação desses plexos, certo? A gente vai descendo também, começa a lembrar do terceiro ventrículo, certo? E comunicando com o terceiro ventrículo, vai ter lá o quarto ventrículo ali, certo?
A gente vai descendo, lembrem do tronco encefálico, o mesencéfalo, que tem aquele aspecto de Mickey Mouse nesse corte axial. A gente tem a região da ponte, certo? Pedúnculo cerebral, conectando aqui com o cerebelo. E o bulbo, certo? Observem que aqui nesse corte a gente já consegue ver os ossos do crânio, da base do crânio aqui, as células aéreas mastoides, a fossa nasal. A gente vai subindo, esse aqui já é parênquima cerebral, seria o lobo temporal, e o cerebelo aqui atrás. Observem a artéria basilar aqui, passando no sulco bulbo pontinho ali. O que é mais importante? Lembrem também do septo pelúcido, que fica aqui separando entre os ventrículos laterais. Isso é importante quando a gente vê, vocês vão ver que vários casos de neuroemergência sempre tem, eles analisam se tem desvio da linha média ou não, que é a linha que a gente traça aqui entre a foice do cérebro e o septo pelúcido. Então, às vezes, tem tanto efeito de massa que desloca esse septo pelúcido, e a gente pode falar, tem, por exemplo, um desvio de linha média de 1,5 centímetros, por exemplo. Lembre também da ínsula, que é importante lembrar. Aqui um corte sagital, então só para a gente ver o sistema ventricular novamente. Terceiro ventrículo, ventrículos laterais, quarto ventrículo, todas as cisternas aqui basais. Lembre do sistema ventricular também dos cornos dos ventrículos laterais. Tem corno anterior ou corno frontal, mesma coisa. Corno posterior ou occipital, e aqui embaixo tem o corno temporal, que seria toda essa extensão aqui, ou corno inferior, certo? Então aqui tem as imagens, mais ou menos, se vocês quiserem parar ao longo da apresentação para ver, está tudo delimitado aqui, o nome de cada um deles. É importante lembrar, observem os giros, esse aqui é só um exemplo, um esquema para vocês verem mais ou menos quando tem edema, por exemplo, do parênquima cerebral, esses giros aumentam e o sulco entre eles reduz, então a gente vai perder esse sulco tão bem delimitado como é aqui. Uma representação do sistema ventricular, só para também ficar mais fácil de visualizar, lembrar dos ventrículos laterais, do terceiro ventrículo, a comunicação entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo pelo forame interventricular, ou forame de Monro. Lembrar também que entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo a gente tem um aqueduto cerebral, ou aqueduto mesencefálico, ou de Sylvius. Também aqui comunicando entre o quarto ventrículo e todo o espaço subaracnoide em volta do cérebro, tem as aberturas laterais, ou de Luschka, e as aberturas mediais, ou de Magende. Também conectando aqui embaixo tem o canal central que vai descer ali pelo bulbo e ir para o medula. Revisando então um pouco da vasculatura do sistema nervoso central, lembre que tem as artérias vertebrais, formando aqui então a artéria basilar. Para depois, nós temos aqui os três ramos que vão irrigar o cerebelo, né? A paica, aica e a artéria cerebelar superior. Paica é a artéria posterior, inferior cerebelar, e a aica é a inferior anterior. Lembre que também forma aqui a artéria carótida interna, ela vai formar um ramo então da artéria cerebral média e artéria cerebral anterior, comunicando a cerebral média e a cerebral posterior tem a comunicante posterior, e comunicando a artéria anterior e a cerebral média tem a comunicante anterior aqui na frente. Então essa aqui é uma angiografia com subtração digital. O que a gente nota aqui? Geralmente a gente vê certinho as vertebrais, formando aqui a basilar, as cerebrais posteriores, cerebral média, cerebral anterior. E por que a gente não tem contraste aqui nas carótidas internas? Porque esse é um método que injeta geralmente contraste direto na artéria vertebral. É um método invasível, né? Então, o contraste não realça aqui dentro da carótida interna. Então a gente vê só esses vasos aqui. Bom, agora que a gente revisou, a gente vai ver então as doenças cerebrovasculares, as emergências do sistema nervoso central. Então, o gênero principal quando a gente fala é o acidente vascular cerebral. A gente pode basicamente, eu vou dividir na apresentação em duas grandes áreas: as hemorragias e os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos.
Dadas então hemorragias, a gente pode dividir aquelas que acontecem dentro do parênquima cerebral, ou intraaxiais, ou intraparenquimatosas, e aquelas que acontecem fora do parênquima cerebral, chamadas também de extraaxiais. As intraparenquimais elas também podem ser divididas em primária e secundária. A gente vai ver então a primária. A primeira forma da primária é hipertensiva, é a forma mais comum de hemorragia intracerebral, que acontece geralmente naqueles pacientes que têm já uma hipertensão arterial sistêmica não controlada. São aqueles pacientes que chegam no departamento de emergência com uma crise hipertensiva, sintomas neurológicos relacionados a um AVC hemorrágico. Se ele faz uma tomografia, por exemplo, ele chega com uma pressão arterial de 200 por 100, sei lá, chutando, e ele faz uma tomografia, o primeiro lugar que eu vou olhar geralmente para ver se ele tem um AVC hemorrágico hipertensivo é nos glândulos da base, porque 80% dos casos esse AVC hemorrágico hipertensivo vai acontecer aqui. Também 10% na ponte e 10% no cerebelo. Geralmente, esses hemorragias hipertensivas acontecem por rompimento de um desses aneurismas de Charcot-Bouchard, que são isso, são pequenos aneurismas que formam nas artérias perfurantes aqui, que irrigam geralmente os glândulos da base, que acontece geralmente em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Esses aneurismas eles podem trombosar, levando a um infarto lacunar, e geralmente esses infartos lacunares podem nem ter nenhuma repercussão sintomatológica em relação ao paciente. Na verdade, são achados bem comuns, como achados incidentais em exames de imagem, pequenos infartos lacunares. Também eles podem extravasar, formando uma microhemorragia, ou eles podem romper, formando então uma hemorragia, um AVC hemorrágico, como é esse caso que eu mostrei para vocês. Então aqui a gente tem um caso de um homem de 67 anos que tem uma hipertensão arterial sistêmica mal controlada, que chega ao departamento de emergência com uma hemiparesia direita aguda. Faz uma tomografia e esses são os achados. O que a gente vê aqui? Bom, quando a gente analisa então a tomografia aqui sem contraste, comparando ali com o que eu mostrei para vocês já, o sangue geralmente aparece com essas áreas aqui bem hiperdensas, bem brilhando, esse branco brilhando. Isso é bem importante lembrar porque isso aqui é feito sem contraste, mesmo assim, então toda essa área branca aqui, como se tivesse sido preenchida por contraste, na verdade é sangue que extravasou. Por que ele fica hiperdenso assim? O sangue então ele extravasa do vaso e geralmente o plasma ele é reabsorvido do sangue. Então, deixando só aquele coágulo bem denso que fica então no exame de imagem com esse aspecto bem hiperdenso. Tá? Então, a gente consegue ver que tem todo esse sangramento aqui, que o centro dele está aqui nos gânglios da base. E é importante lembrar também que ele está se estendendo aqui também para dentro dos ventrículos. Observem que geralmente os ventrículos eles são todos preenchidos aqui por líquor. Nesse caso aqui tem um pouco de sangue aqui também, formando até um nível aqui entre o líquor e o sangue, porque eles têm densidades diferentes. Então, geralmente as hemorragias elas também implicam em extensão ventricular, ou seja, um pouco de sangue dentro do sistema ventricular. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê toda a hemorragia ali com toda essa extensão aqui intraventricular. Nesse caso também, o que seria o centro da lesão, mais ou menos ali na ponte, com toda essa extensão intraventricular. Geralmente também, às vezes, as áreas de sangramento são tão grandes que elas obstruem o sistema ventricular e acabam gerando, então, hidrocefalia por obstrução. Nesse corte aqui, a gente consegue ver já que, comparem com aquela tomografia normal, por exemplo, como a gente já consegue ver bem dilatação aqui do que seriam os cornos aqui temporais ou inferiores dos sistemas dos ventrículos laterais. A gente já consegue ver que está preenchido por sangue, né? Um nível aqui, inclusive. Isso aqui mais brilhante aqui com a mesma densidade do osso, que são calcificações também. Que nem eu mostrei para vocês, a calcificação da glândula pineal também é bem comum, então, da calcificação dos plexos coroides. Mas observem que tem toda essa extensão aqui de sangue para dentro dos ventrículos laterais. E olha como ele está dilatado, principalmente. Então, esse aqui é um quarto sagital que a gente consegue ver certinho. Ali todo, então, esse hematoma, provavelmente cerebelar, está obstruindo então aqui a região do quarto ventrículo, gerando então toda essa hidrocefalia montante. A segunda forma, então, bem importante a gente saber as hemorragias intracranianas primárias são aquelas lobais. Geralmente elas são bem diferentes daquela hipertensiva, porque elas são extensas, são geralmente mais superficiais e ocorrem em pacientes idosos. Então, observe, comparem com os anteriores, que a gente tinha
era bem mais circunscrito nos gânglios da base, agora tem toda essa... é bem mais superficial e bem maior que em relação aos outros, certo? Aqui a gente observa de novo toda essa hemorragia lobar, aqui com componente também até um pouco de hematoma subdural, que a gente vai falar mais adiante. Tudo isso aqui é sangue, ó. Aqui um outro caso também com extensão intraventricular. E geralmente o que acontece? As hemorragias intracranianas lobais, a doença de base delas é a angiopatia amiloide cerebral. O que é essa doença? A gente não pode confundir ela com a amiloidose sistêmica. É uma doença que acontece em depósitos de beta-amiloides nos vasos do cérebro, geralmente então acometendo idosos que são normotensos ou que têm uma hipertensão arterial sistêmica bem controlada. É diferente do caso inicial que a gente viu. Quanto mais velho, é mais prevalente essa doença, então se a gente pegar todos os casos desse aqui, quase 60% são em pacientes mais velhos. E a principal sintomatologia, como ela se manifesta, é através de hemorragias intracerebrais. Mas 16% dos pacientes que têm angiopatia amiloide cerebral podem não ter nenhum sintoma. E é bem importante a gente saber isso daqui porque quase 10% de todas as hemorragias cerebrais que acontecem são relacionadas à angiopatia amiloide cerebral. A nossa população está envelhecendo, então essa é uma doença que está ficando cada vez mais prevalente ainda. E além disso, também 40% dos pacientes que têm angiopatia amiloide cerebral têm sintomas da doença de Alzheimer. E 80% dos casos de Alzheimer têm depósitos de beta-amiloide típicos da angiopatia amiloide cerebral. Então, a gente viu as duas formas primárias de hemorragia intracraniana. Agora vamos ver as secundárias. São aquelas, então, que está sangrando em função de uma outra doença de base. Não é primária. Esse caso aqui que a gente observa, então, tem toda essa área de sangramento que nem a gente viu anteriormente. Isso aqui está mais hiperdenso, tem extensão intraventricular. Só que a gente vê essa área aqui bem redonda, bem circunscrita, geralmente discretamente quase isodensa em relação ao córtex, né? O que é essa área? Geralmente quando a gente tem uma área bem redonda, assim, circunscrita, pode ser que isso aqui represente, na verdade, um vaso, certo? Então, o que aconteceu? Isso aqui era, então, uma hemorragia secundária, um aneurisma de artéria cerebral anterior. Esse aqui é um estudo com uma tomografia já com contraste. Então, observa como toda essa região aqui, que era mais bem circunscrita, redonda, como ela realça pelo meio de contraste, mostrando então provavelmente isso aqui é um componente vascular. Esse aqui então, na verdade, era um aneurisma de artéria cerebral anterior que começou a sangrar. Esse aqui então é uma angiografia por subtração digital, a gente consegue ver certinho toda a extensão aqui do aneurisma. Aqui um outro caso de um paciente, uma mulher que começa de 23 anos, que começa a tomar anticoncepcional oral. E chega na emergência com um quadro de cefaleia intensa e dificuldade de mexer o membro inferior esquerdo, desculpa. Então aqui a tomografia dela na admissão, o que a gente já consegue ver? Comparando aqui os giros, a gente olhar certinho todos os giros cerebrais que são preenchidos por líquor, aqui na direita a gente já consegue ver que está mais hiperdenso, tem essa linha aqui que naturalmente daí então isso representa sangue no espaço que era para ser dos sulcos aqui preenchido por líquor. Daí a gente fez uma nova tomografia 9 horas depois, observem como já está bem mais extenso as áreas de sangramento, tem esse aspecto aqui com formato de dentes de alho até, né? E 18 horas depois está sangrando mais ainda. Então o que aconteceu? Essas aqui são hemorragias intraparenquimais secundárias, então uma trombose no seio sagital superior. Pacientes assim jovens que não fecham para nenhum daqueles critérios das doenças primárias de hipertensão ou da angiopatia amiloide, pode investigar possíveis causas relacionadas a causas vasculares, né? Então, uma paciente jovem que toma anticoncepcional tem uma alta chance de formar trombos dentro de toda a vasculatura dela. Então, nesse caso aqui, tá vendo todo esse defeito de enchimento aqui, esse aqui é um venograma que a gente chama, que realça todas as veias aqui do sistema venoso do cerebral. Esse aqui é tudo normal, ó. E essa região aqui é um trombo bem grande que forma. E por que sangra, então, esse trombo se está no sistema venoso? Aqui, nesses casos, eles estão recebendo sangue arterial normal, só que o sangue não tem por onde sair, porque o sistema venoso está obstruído. Então, a pressão é tanta que os vasos acabam rompendo, então gerando essa hemorragia intraparenquimal. Aqui um outro caso, então, que a gente vê que é uma hemorragia bem grande, né? É bem parecida, na verdade, com uma hemorragia lobar, porque ela é extensa, superficial. Só que nesse caso era uma paciente jovem, 30 e poucos anos,
normotensa, então não fecha muito a parte demográfica em relação àquela angiopatia amiloide cerebral, gerando uma hemorragia lobar. Esse caso, então, era uma hemorragia secundária. Tem um detalhe aqui nas imagens que nos chama atenção, que nos dá mais um indício do que seja isso. Tem essa pequena areazinha aqui, que parece uma areazinha de calcificação. Tem pouquíssimas coisas na neuroradiologia que calcificam dentro do parênquima cerebral. Geralmente pode ser, por exemplo, neurocicercose, que calcifica formando então várias, como se fossem bolinhas assim dentro do parênquima cerebral. Pode ser também toxoplasma, pode ser até Zika vírus, forma essas microcalcificações no parênquima cerebral. Mas nesse caso, pela demografia do paciente, com todo esse sangramento associado, a gente pode pensar que somente um foco desses, isso aqui na verdade seja uma área de sangramento ativo, ou seja, esse paciente está sangrando, está fazendo tomografia e está sangrando, então necessita de uma intervenção urgente, né? Urgente porque está sangrando. Esse é o mesmo caso, então, ele confirmou que era uma hemorragia secundária, uma malformação arteriovenosa e estava em sangramento. Esse emaranhado aqui, esse NIDUS que a gente chama, é uma formação, então, malformação arteriovenosa. A gente observa aqui, então, nessa angiografia, que tem todo o sangue chegando pelo sistema arterial, só que ele chega aqui nesse emaranhado, nessa malformação, e forma um shunt aqui, né, para todo o sistema venoso. Tudo isso aqui é propriamente veia, vocês conseguem ver que todo o sistema venoso, ó, também aqui o seio sagital superior, já está realçando com contraste, muito mesmo antes aqui de chegar nos capilares, aqui, do sangue chega pelas artérias lá nos capilares, depois do que faz o shunt aqui, então confirmando realmente uma malformação arteriovenosa. Aqui um outro caso, então, também, essa é a primeira coisa que a gente analisa, né? Tem essa área gigante redonda aqui no cérebro brilhando. Então, uma área de sangramento, tá? Essa é uma tomografia sem contraste. E o que nos chama atenção também é que envolve toda essa área aqui mais hipodensa em torno dessa área de sangramento. O que isso representa? Toda essa área aqui preta, assim, em volta da lesão, é uma área de edema vasogênico, geralmente relacionada, então, a processos neoplásicos, tá? Então a gente tem que lembrar que também alguns casos de neoplasia podem gerar algum tipo de hemorragia intraparenquimatosa. Nesse caso aqui a gente consegue observar, comparando aqui, tem uma região aqui que tem esse halo aqui, uma região meio estranha isso daqui, que tem toda essa área aqui mais hiperdensa, que não é normal de ter. Esse é um estudo que, então, idealmente teria sido feita uma ressonância, mas foi feita então uma tomografia com contraste para tentar analisar melhor essa lesão. E a gente consegue observar que então aquela lesão que antes tinha aquele halo agora impregnou bastante pelo meio de contraste endovenoso. A gente consegue ver que ficou bem mais fácil de delimitar toda essa área aqui, que na verdade é uma área de gliose. Pelo então, esse aqui é um tumor do sistema nervoso central chamado de glioblastoma, que está sangrando. Geralmente o glioblastoma é um tumor que tem uma hemorragia microscópica, mas também pode chegar a ter uma hemorragia desse tamanho, macroscópica, igual a esse caso. Então, outro tipo de hemorragia também que a gente tem são aquelas extraaxiais. As intraventriculares eu coloquei nessa classificação, mas a gente já falou. Então, vamos ver essas três primeiras aqui. Relembrando um pouco também da anatomia em relação às meninges, né? A gente tem todo aqui o periósteo, depois tem os ossos do crânio. E logo abaixo dos ossos do crânio, então, tem a dura mater, que é composta por uma camada de periósteo também e uma camada meníngea propriamente dita. Daí, logo abaixo da dura mater, a gente tem os seios, os sagitais aqui. Logo abaixo, então, da dura mater, vai ter essa camada rosinha aqui, que é a camada do aracnoide, a meninge aracnoide, certo? Depois aqui, o parênquima cerebral, revestido pela pia mater, e entre a aracnoide e a pia mater tem todos os vasos que irrigam o cérebro aqui. Isso, se a gente pensar lá naquilo que a gente revisou na neuroanatomia do polígono de Willis, ele está no espaço subaracnoide. Então, por exemplo, se eu tiver algum sangramento, algum vaso do polígono de Willis que rompe, isso vai se manifestar como hemorragia subaracnoide, certo? Aqui uma patologia, uma necrópsia de um caso, um paciente que faleceu por então meningite. A gente consegue ver toda essa dura mater aqui e todo esse pus aqui preso dentro do cérebro, porque ele na verdade ele está entre os sulcos aqui cerebrais, revestido por uma aracnoide. Aqui então os três casos que a gente tem: o epidural, hematoma epidural, hematoma subdural e o hematoma subaracnoide. O epidural então ele vai ter esse formato lentiforme aqui, porque o que acontece? Geralmente ele está então acima da dura mater, só que ele fica aqui tem as suturas cerebrais que ficam ligando então os ossos do crânio, né?
Esses hematomas eles sangram e o hematoma se estende até aqui, assim, até essas áreas da sutura. Então eles ficam delimitados pelas suturas dos ossos do crânio. Então, geralmente dando esse formato então lentiforme. Geralmente quem rompe nesses casos, a mais comum é a artéria meningia média, por isso geralmente eles vão ter essa localização mais ou menos aqui. Os hematomas subdurais eles ficam abaixo então da dura mater, mas então eles não são delimitados pelas suturas ósseas, certo? Então eles podem se estender por toda a região aqui e geralmente eles são mais extensos que os epidurais, porque eles só são limitados então, por exemplo, pela foice do cérebro, pela foice do cerebelo. E as subaracnoides, então, como eu falei, os vasos eles ficam no espaço subaracnoide. Então, se eu tenho um hematoma que rompe nesse espaço subaracnoide, vai ficar tudo naquela região que a gente viu que é preenchida pelo líquor, dentro dos sulcos cerebrais. Então, aqui é um primeiro caso de um hematoma epidural. Observe esse formato aqui lentiforme, pequeno aqui, né? Certinho, bem delimitado, então, por áreas de sutura. Se a gente analisar, então, a janela óssea aqui, observem que aqui tem uma área, comparando esse lado com esse, que aqui tem uma fratura, então. Esse caso, então, formou um hematoma epidural por uma fratura, provavelmente, aqui do osso temporal ou parenquimal. Ou parietal, desculpa. Então, aqui uma reconstrução 3D para a gente ver mais ou menos como que fica esse hematoma epidural. Aqui um outro caso, um hematoma epidural bem extenso, e o que eu tinha dito para vocês em relação ao desvio da linha média. Ele é tão extenso nesses casos que todo o cérebro é deslocado, né? Então, o que era para ser linha média, que é formado entre o septo pelúcido e a foice do cérebro, tudo isso aqui é desvio de linha média, o que é uma emergência neurocirúrgica, porque esses casos têm muita sintomatologia envolvida com o desvio da linha média. Esse caso, então, observe o que a gente nota também. Tem várias essas áreas pretas assim dentro da lesão. O que isso lembra? Tem uma densidade tão baixa assim na tomografia, representa geralmente ar. Então, quer dizer que todas essas bolinhas aqui são gás, região de gás. Se a gente analisar, outra coisa que chama atenção nessa imagem é esse hematoma aqui pelo subcutâneo, né? Observem que logo por cima aqui de todo a calota craniana tem esse hematoma que provavelmente o paciente deve ter tido uma pancada aqui na parte mais do osso occipital. Aqui, então, nesse mesmo caso, com uma janela de osso, para a gente observar aqui certinho essas fraturas ósseas. Observem que aqui por trás a gente já observa fratura, né, no osso occipital, se estendendo até o osso temporal aqui, porque aconteceu. O osso temporal ele fraturou e as células aéreas mastoides foi um pouco de ar que tem dentro dessas células para dentro do hematoma. Então, provavelmente, se a gente vê isso daqui, é fácil de pensar provavelmente da onde que quebrou. O hematoma subdural, então, geralmente ele não respeita, como eu falei, aquela periósteo, então ele se estende mais, assim, comparativamente ao hematoma epidural. E a gente consegue ver que ele fica bem delimitado aqui até a foice do cérebro. Observe também que ele é um hematoma que acarreta bastante desvio de linha média. Aqui uma outra janela só para a gente ver o caso, um outro hematoma mais fino. Observe essa pequena coleção aqui de líquido. Não é tão grande como esse, mas também está aqui presente. E olha todo esse hematoma aqui no subcutâneo também. Ali uma pequena camada, então sempre comparem quando forem fazer esses exames assim, analisar um lado com o outro, né? Observem como esse lado aqui a gente consegue ver certinho o córtex cerebral encostando nos ossos. Aqui o córtex não chega até lá, né? Porque tem toda essa lâmina de sangue aqui. Aqui uma ressonância, só a título de curiosidade, e um outro caso de como que ficaria um hematoma subdural na ressonância. É bem mais fácil de ver, né? Porque ele brilha, fica bem mais fácil de deixar passar. É difícil de deixar passar. Então, esse hematoma subdural, geralmente, ele vai, ao longo dos dias, ele vai se transformando. Logo, quando ele é mais agudo, tem aquele aspecto que a gente acabou de ver, que é mais hiperdenso. Mas conforme ali depois, quando ele fica um hematoma subdural crônico, em torno dos 7 ou 21 dias, ele fica esse aspecto mais, então, hipodenso, né? Toda essa área aqui era o que seria um hematoma subdural. E entre esse aspecto hiperdenso e hipodenso, geralmente ele vai perdendo ao longo dos dias, mais ou menos 1,5 Hounsfield por dia, vai ficando menos denso. Então vai ter alguma fase ali que todo aquele sangue hiperdenso vai ficar isodenso. Então a gente tem que lembrar isso quando analisar os casos, porque, por exemplo, esse caso é um paciente idoso já,
que vem, o que a gente analisa nessa tomografia? Facilmente ela poderia passar despercebida, acabar dando um laudo de tomografia normal. Mas a gente analisa aqui que, comparado, por exemplo, com um córtex saudável, nesse caso aqui, a gente consegue ver que ele é bem fininho, assim, geralmente uns 5 milímetros de córtex. E nesses casos aqui, a gente consegue ver que, olha o córtex mais ou menos, parece que tudo isso aqui é córtex. Na verdade, tudo isso aqui seria o que a gente acha que é córtex, mas não é tudo tão espesso assim, né? Nesse caso aqui, então, repetindo o mesmo paciente com contraste, a gente analisa que realmente tudo isso aqui é o córtex, e bilateralmente ele tem aqui, então, hematomas subdurais que são isodensos, por isso a gente consegue, quase passa despercebido. Então, para finalizar os extraaxiais, temos hematomas, os sangramentos subaracnoides. Ele a gente pode dividir em espontâneo e traumático. As formas espontâneas, geralmente elas são relacionadas ao aneurisma, tanto que a gente pode até separar aquela forma aneurismática e não aneurismática. Observem que 85% dos casos são relacionados a formas aneurismáticas. Geralmente o aneurisma então se rompe, gerando uma hemorragia subaracnoide. Geralmente, os locais mais comuns de ter aneurisma roto é no polígono de Willis, pela questão da fisiologia, e também depois 35% dos casos, geralmente é no sulco lateral. Se a gente analisar essa primeira imagem aqui, observem toda aqui a região que é o espaço subaracnoide, que seria irrigada pelo polígono de Willis, está cheia de sangue, tudo isso aqui é sangue, e tem uma área aqui bem mais densa, que provavelmente é daqui que vem o aneurisma, daqui que está sangrando. É bem importante a gente saiba localizar isso, porque as chances de um novo sangramento são de 30% a 40% nas primeiras 48 horas. Então, geralmente esses pacientes têm uma altíssima taxa de mortalidade, então tem que saber reconhecer isso aqui e tratar o quanto antes intervir cirurgicamente. Então, quando ocorre, por exemplo, no sulco lateral, a gente observa que todo aquele sulco lateral, ou de Sylvius, e no lugar de ficar preenchido, como são esses outros sulcos aqui, pelo líquor, ele fica preenchido por sangue, né? Todas essas áreas aqui brancas e hiperdensas são áreas de sangramento subaracnoide. E a não aneurismática, geralmente, ela é perimesencefálica, que geralmente é o local que fica em torno, então, do mesencéfalo. Então, e os hematomas subaracnoides traumáticos representam 35% dos traumatismos crânioencefálicos. São a causa mais comum de hematoma subaracnoide. E geralmente, diferente do caso que a gente acabou de ver, eles acontecem nos sulcos cerebrais gerais. Então, muito mais comuns nos sulcos cerebrais ao longo de todo o cérebro do que nas cisternas basais ou até no suco de Sylvius. Aqui um caso a gente consegue ver então toda essa região aqui que era para ser preenchida por líquor, está preenchida por sangue, né, essa área hiperdensa. Isso aqui na frente que está preto assim, porque provavelmente esse paciente é mais idoso. Em alguns casos, conforme o paciente vai envelhecendo, ele tem atrofia cerebral, então fica bem mais preeminente toda essa área aqui preenchida por líquor, mas isso é fisiológico. O que chama atenção nesse caso é todo esse hematoma aqui subcutâneo, e uma área bem adjacente aqui de sangramento subaracnoide. E se a gente analisar aqui do outro lado, também tem sangramento aqui onde era para ser preenchido por líquor, está preto, tá? Então toda essa área aqui de sangramento hiperdenso, estendendo até aqui. Então, na verdade, o que acontece? Nesses casos de trauma, geralmente tem um efeito golpe e contragolpe. O paciente leva a pancada, por exemplo, nesse caso aqui na frente, tem todo o sangramento logo aqui adjacente onde levou a pancada. Em toda essa área aqui contralateral tem efeito de contragolpe. O cérebro é ricocheteado para esse lado, então gerando esse sangramento aqui. A gente viu então a forma hemorrágica, vamos ver agora o acidente vascular cerebral isquêmico. Esse também é super prevalente, é uma das principais causas de AVC no mundo, é o AVC isquêmico. E a forma mais comum de AVC isquêmico é por um mecanismo de embolia, ou seja, um coágulo que vem de algum lugar do corpo, vai até os vasos do cérebro, entope um desses vasos, gera então uma isquemia para a região que seria irrigada por aquele vaso. Geralmente é bem comum esse êmbolo vindo do coração, pacientes que têm, por exemplo, fibrilação atrial, que é uma condição que o coração não consegue se contrair adequadamente, tá? Não tem aquele ritmo normal, então ele fica fibrilado e geralmente a chance de formar trombas é bem maior. E um trombo desses vem lá do coração, sobe e acaba entupindo alguns vasos cerebrais, levando uma isquemia. Pode vir também da carótida, por isso esses pacientes geralmente que chegam na emergência com AVC, com suspeita de AVC isquêmico, eles acabam fazendo depois
um ecodoppler de carótidas e uma ecocardiografia transtorácica, para avaliar tanto o coração quanto as carótidas. Também pode ser paradoxal, relacionados então à fibrilação atrial paroxística. Pode ser também provenientes da aorta, ou ainda da embolia pode ser por uma trombose também. Por exemplo, um vasinho lá dentro do vaso mesmo forma um trombo e leva então, por exemplo, geralmente um infarto lacunar. Ou também pode ser por dissecção arterial. O método na tomografia, geralmente, a gente vai ver, o principal que a gente vai ver agora. Esse aqui seria mais ou menos na ressonância. Observe que na ressonância é um método bem melhor para a gente ver, porque é muito mais sensível para áreas agudas. Então, o paciente que acabou de fazer um evento isquêmico, na ressonância já tem alterações bem fáceis de serem visualizadas, mas a ressonância, infelizmente, não é um método bem disponível, né? Então, a gente vai ver principalmente aqui as áreas de AVC isquêmico pela tomografia. Então, geralmente a gente faz tomografia sem contraste para visualizar os vasos, para visualizar o AVC isquêmico. Também pode ser utilizada a angiografia por tomografia e a perfusão por tomografia computadorizada. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um desses exames. Geralmente, então, os achados hiperagudos de um AVC isquêmico, ou seja, aqueles que acontecem nas primeiras horas após o evento isquêmico, geralmente a gente tem um achado que é imediato, que a gente consegue fazer a visualização do vaso, do coágulo, ou seja, nesse caso, por exemplo, era a artéria cerebral média, formou um coágulo dentro dela, então deu esse achado que a gente chama o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Isso aqui é uma tomografia sem contraste, e como o coágulo, assim como aquele sangramento que a gente já viu, é hiperdenso, ele tem esse aspecto aqui como se estivesse preenchido por contraste. Mas observem que é só unilateral. E também um outro achado hiperagudo são sinais de alteração do parênquima, de perfusão do parênquima cerebral, que geralmente acontecem até 1 hora após o evento. Observem que comparando como a gente consegue diferenciar aqui à esquerda todo o córtex cerebral da substância branca, e observem que aqui à direita meio que perdeu então essa diferenciação tão perfeita como é aqui à esquerda. Então são sinais de hipoperfusão cerebral. Então, esse vaso hiperdenso é o principal achado imediato que tem de um AVC isquêmico. Observem que aqui está à direita. É uma visualização direta do trombo dentro do vaso e geralmente o mais comum de a gente ver é na artéria cerebral média. Outro achado super comum que tem de hiperagudo são aquela fase, a perda da diferenciação entre a substância cinzenta e branca, como eu mostrei nesse caso agora. Também é muito comum ter na hipotenação dos núcleos da base. O que acontece então? Como aquela região do parênquima cerebral deixou de receber sangue, ela vai acabar gerando um edema, isso vai apagar os giros cerebrais e vai perder toda a diferenciação do que é a substância cinzenta e do que é a substância branca. Observe nesse caso aqui que a gente viu que tem primeiro aqui então um achado também hiperagudo do sinal da veia aqui, da artéria cerebral média proeminente, né? Mas a gente for analisar o parênquima cerebral aqui, observe que esse lado aqui, à esquerda, a gente consegue ver certinho toda a diferenciação, mas à direita aqui isso se perdeu. A gente pode ainda afunilar mais ainda o contraste dessa tomografia. Isso aqui é o mesmo exame, as duas sem contraste, eu digo contraste da imagem, né? Que a gente até na radiologia chama isso de contraste de pobre, porque não é o contraste endovenoso que é utilizado, é só por imagem ali mesmo, manipulação da imagem. A gente consegue ver que fica bem mais fácil de visualizar, né? Todo o córtex aqui fica mais branco, né? Observe que aqui nesse lado tá tudo cinza, assim, não consigo diferenciar o córtex tão bem como a esquerda. Então, geralmente, só relembrando aqui os núcleos da base de Ainsworth, porque vou mostrar um caso para vocês agora. Olha, nesse caso, por exemplo, lembra que eu falei que os núcleos da base geralmente são compostos de substância cinzenta, por isso eles têm a mesma densidade na tomografia que o córtex cerebral. E observe que nesse caso, se a gente comparar aqui os núcleos da base da direita, a gente consegue ver certinho, só que a esquerda não dá mais para ver tão bem quanto da direita. Toda a área aqui que era para estar mais hiperdensa, que nem está aqui, ela se perdeu, então provavelmente relacionado a uma isquemia dessa região. O que acontece? Geralmente o núcleo lentiforme, ou ali os núcleos da base em geral, e o córtex da Ainsworth são áreas que não têm uma circulação colateral tão importante como tem as demais áreas do cérebro. Por exemplo, se eu tenho um trombo ali,
aquela região que é irrigada, ela não tem, por não receber tanta circulação colateral, tanto aqui dos ductos da base como da ínsula, é um achado que, por exemplo, se for nessa região, até 1 hora após a oclusão, a gente já vai conseguir visualizar esses achados na tomografia. E em 75% dos pacientes, até 3 horas. Por exemplo, se eu tenho uma região aqui isquêmica mais cortical, ela só vai ter alteração no exame de imagem em 20% dos casos depois de 3 horas, porque por exemplo, se vem uma região aqui que é um território da artéria cerebral média, um pequeno território da artéria cerebral média, por receber a circulação colateral, o cérebro consegue compensar essa isquemia, então não chega a ter achados de imagem. Um outro também mais bem utilizado para AVC isquêmico é a perfusão por tomografia computadorizada, que é uma tomografia, na verdade, que a gente faz com contraste, é um estudo hemodinâmico que a gente consegue ver certinho toda a hemodinâmica cerebral. São 3 parâmetros que a gente analisa na perfusão por tomografia computadorizada, que é essa primeira aqui, essa sequência que a gente chama de fluxo sanguíneo cerebral, a gente analisa o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, regiões que vão ser isquêmicas ou vão ter infartado já, elas vão ter menos fluxo sanguíneo cerebral. Então, é o mais importante dos parâmetros que a gente pode ter que analisar na perfusão, para ver se tem um AVC isquêmico ou não. Esse, na verdade, é um estudo que daí também pode ser, por exemplo, a gente pode analisar o volume sanguíneo que chega àquela região e também o tempo médio de trânsito de sangue naquela região. Então, no AVC isquêmico, o que acontece? A perfusão por tomografia é um método bom que a gente consegue identificar as áreas que são de penumbra, que são aquelas regiões isquêmicas, e geralmente é aquele núcleo do infarto, ou seja, tem uma região, o núcleo de toda aquela região hiperfundida já infartou, então não tem mais como recuperar aquela região, mas pode ter uma área de penumbra perilesional ali, que se a gente fizer uma terapia tromboembolítica, talvez tenha uma grande plausibilidade de recuperar aquele tecido. É um tecido viável ainda, não é infartado ainda. Então, se a gente analisar esses 3 parâmetros, a área geralmente do infarto ela vai ter um fluxo sanguíneo cerebral reduzido, assim como a penumbra, só que a principal diferença da penumbra e do infarto é no volume sanguíneo cerebral. Porque acontece, na área de infarto já, o cérebro perde o mecanismo dele de autorregulação. Mas na área de penumbra, como não é uma área necrosada ainda, o cérebro consegue fazer o mecanismo de autorregulação. Então, por estar recebendo menos fluxo naquela região, ele gera uma vasodilatação cerebral, aumentando então o volume sanguíneo cerebral. Essa é a principal diferença que a gente vê aqui na perfusão por tomografia computadorizada. Também o tempo médio de trânsito vai estar aumentado nas duas por ser uma região isquêmica, né? Então, só um caso para ilustrar, uma mulher de 35 anos que chega no departamento de emergência com uma hemiparesia esquerda. A gente analisa então a tomografia computadorizada dela aqui. Primeiro achado, a gente consegue ver o vaso hiperdenso aqui, a artéria cerebral média hiperdensa, um achado hiperagudo. E o que mais que a gente analisa? Toda essa... é bem difícil de ver aqui, mas tem uma região que está mais hiperperfundida. Se a gente analisar, essa aqui é uma angiografia por tomografia computadorizada, que a gente consegue analisar os vasos. Ó. Observem que aqui tem uma obstrução, uma oclusão aqui do vaso pelo trombo, então o sangue não passa por aqui, então é diferente do que está acontecendo do outro lado. Ó, aqui a gente consegue ver o sangue preenchendo toda a artéria cerebral média esquerda, mas ele não faz isso à direita. Além disso, um outro achado que a gente tem também é esse sangue aqui com hemorragia subaracnoide. Aqui um corte coronal para a gente visualizar, observem como o sangue preenche tudo aqui, mas aqui à direita tem por ter o trombo ali, não chega a preencher pela angiografia. Então na perfusão, para ver como que aparece, esse aqui seria o fluxo sanguíneo cerebral. A gente analisa que bem essa região ali onde estava aquele trombo que a gente visualizou na tomografia, já está com essa área aqui de diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Comparem sempre a esquerda com a direita, essa área aqui está recebendo sangue normal, e esse aqui já está com fluxo sanguíneo cerebral reduzido. Que tem toda essa extensão aqui até passando perto dos núcleos da base, e toda essa região aqui ó, já está recebendo um fluxo sanguíneo cerebral menor. Esse aqui é o volume sanguíneo cerebral. Observem que essa região que a gente viu ali tem menos volume sanguíneo cerebral, provavelmente então relacionado à área do infarto mesmo cerebral. Esse aqui é o tempo de trânsito total, médio.
Então a gente observa que ele está aumentado aqui na região que está infartada. Então, os computadores, alguns programas, eles conseguem, baseado nesses três parâmetros, determinar o que é a região aqui do cérebro que não é mais recuperável, que é a região do infarto, que é toda essa região vermelha, e essa região verde, que é a área da penumbra, que a gente chama, que é uma região recuperável ainda, que tem como a gente salvar ainda. Aqui um outro caso, então, para a gente ver como que evolui esse AVC isquêmico. Esse é um homem de 50 anos que chegou na emergência com uma paralisia aguda à esquerda. Foi tomografado no primeiro dia, foi tomografado no terceiro dia, no quinto dia e no 11º dia. Observe que no primeiro dia a gente consegue ver e tem então um achado da artéria cerebral média hiperdensa. Esse é o primeiro achado hiperagudo. E ao longo ali na fase mais aguda da doença, o que acontece? Por aquela região as células que são irrigadas naquela região, elas perdem a bomba de sódio e potássio não funciona muito bem. O que isso acontece? Então, a célula não consegue ativamente excretar sódio por meio extracelular e potássio por meio intracelular. Como aquele sódio fica então concentrado dentro da célula, o sódio ele tem a capacidade de levar água junto, então acaba gerando um edema que a gente chama de citotóxico. Toda essa região aqui de frente daquele caso que eu mostrei para vocês, por exemplo, daquele caso do glioblastoma, que a gente tinha um edema perilesional relacionado a um edema vasogênico relacionado à neoplasia. Esse caso aqui a gente tem um edema citotóxico, então. Observem que toda essa região aqui hipodensa, preta, é relacionada à área de edema. Aqui no quinto dia, o edema era tanto que teve um desvio da linha média importante e esse paciente teve que ser submetido a uma craniotomia descompressiva, que os neurocirurgiões eles tiram um pedaço da calota craniana para que esse cérebro ele possa crescer para esse lado aqui, para não ficar restrito. Então eles esperam, geralmente eles tiram um pedaço da calota craniana, eles podem colocar, por exemplo, dentro da barriga do próprio paciente para não preservar essa calota, ou usar outras técnicas mais modernas para preservação desse osso. Eles esperam então todo esse edema se resolver, ser reabsorvido. Observem que no 11º dia já tem bem menos desvio da linha média e já está bem mais recuperável. Observe então aqui que dá sem o osso ainda. E depois de um tempo, quando esse AVC isquêmico, então meses ou anos depois, ele vai se formar então uma região de encéfalomalácia. Que toda essa região preta aqui que vai ser, na verdade, tecido cerebral inviável que perdeu-se e foi substituído então por líquor. Então vai ter a mesma densidade do líquor, se a gente comparar o sistema ventricular aqui com essa região de encéfalomalácia, eles têm a mesma densidade, porque os dois são preenchidos por líquor. E também, geralmente, o ventrículo lateral do mesmo lado da encefalomalácia vai ter uma dilatação que a gente chama de ex-vácuo ou compensatória para aquela região. Observem aqui também esse ventrículo lateral mais dilatado em relação ao da direita, relacionado então à encefalomalácia. Para finalizar, então, mais ou menos para ter uma ideia certinha de como que é a cronologia da evolução do AVC isquêmico. Então, no primeiro dia, são os achados hiperagudos, a gente tem a artéria hiperdensa, que é um dos principais achados, e aquela perda de diferenciação da substância cinzenta e branca. Observe que nesse caso, também aqui à direita, toda a perda de diferenciação córtex e subcortical. Depois de um tempo, então, vai ter a fase aguda, nos primeiros 3 dias, que já vai começar, então, o edema, e toda aquela região ainda vai ter uma hipotenação. Geralmente uma fase mais subaguda, que já ali são entre 2 e 3 semanas, a gente vai ter então também, o edema vai começar a se resolver, e pode até, por exemplo, nesse caso aqui, simular uma tomografia normal. Na verdade, aqui se passar rápido despercebido, pode até parecer que é uma tomografia normal, mas se a gente observar que o córtex não está tão bem ainda quanto o córtex desse lado. É uma área de hipotenação que pode facilmente passar despercebido. Então, depois, meses a anos, a gente vai ter a encefalomalácia, e toda aquela região vai ser substituída por líquor e vai perder o volume cerebral. Bom, essa é a cronologia então do AVC isquêmico. Esse foi o primeiro modo então do AVC isquêmico. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para esse e-mail aqui. Obrigado.